onde fizemos a leitura desta noite. Há quem diga, e não são poucos, são muitos que já dizem, através das redes sociais, que nós estamos já vivendo um grande avivamento. Pelas Escrituras, de fato, isto é negado. Nós não estamos vivendo um grande avivamento. Pelo fato de ainda, nós evangélicos termos livre curso em nossa nação, de proferir a fé em Cristo, de pregarmos o Evangelho, confessarmos publicamente a pessoa do Senhor Jesus. Isto não é avivamento. E julgam também pelo fato de que nunca se viu uma época em que a gente ouvíssemos tanto o Evangelho ser pregado. São muitas igrejas, a cada dia surgem, cada vez em número maior, uma denominação. O Evangelho na nossa nação está sendo pregado de uma maneira muito grandiosa. São em todas as redes sociais, lives, programas, mensagens, culto. Ainda dizem que a prova também que nós estamos vivendo um grande avivamento porque temos políticos cristãos em nossa nação. Avivamento, irmãos, eu faço minhas palavras do pastor Russell Shedd, que no Brasil foi uma das maiores autoridades dentro desse assunto, sem desprezar outros teólogos da nossa casa, publicadora Assembleia de Deus. O pastor Russell Shedd tem a maioria de suas obras escrita pela publicadora, a editora Vida, editora Vida Nova. E certa feita ele falando que se acontecesse, ou se acontecer um avivamento, nós não conheceríamos que realmente estava acontecendo um avivamento. Um culto pode ser avivado. Alguém pode chorar, falar línguas, profetizar. Glória a Deus. Alguém pode correr, pular, mas isso não é avivamento. Os sinais de um verdadeiro e real avivamento é totalmente diferente do que se cantam e do que se está ultimamente pregando nas redes sociais. Inclusive foi o que eu disse agora há pouco, na introdução, que avivamento não quer dizer porque temos liberdade, porque estamos em todas as redes sociais, porque somos no Brasil os pentecostais em grande número na nossa nação. Somos a nação reconhecidamente mais pentecostal do mundo, mas isso não é avivamento. Glória a Deus. Em linhas gerais, resumindo o que é avivamento, e eu concordo, não é só palavra do pastor Russell Shedd, como
outros muitos teólogos autoridade neste assunto. Resumindo, avivamento é abandono total daquilo que é pecado, daquilo que incomoda a relação de comunhão com Deus. Ou seja, uma pessoa que está em busca de avivamento, essa pessoa está em busca de saber o que é que agrada a Deus e o que é que não o agrada. E ela vai tendo conhecimento e eliminando. Eu não estou falando de fanatismo, porque existe um extremo entre nós, ultimamente, cristãos, que alguns dizem assim, não se pode espiritualizar tudo, não se pode ser fanático. E na realidade, irmãos, quem vai a esse extremo não gosta do centro, com medo de sair da onde se encontra. E tem pessoas, cristãos, que são tão formais e abandonaram o pentecostalismo de uma maneira tal que não reconhece mais a manifestação do poder de Deus como esta prometida por Jesus em Marcos 16. Por isso que nós temos muitos crentes no Brasil, temos muitas denominações, temos muitos pastores, com todo respeito falando, enumerando assim, classificando. Temos muitos teólogos, temos muitos escritores. Enfim, nós temos tudo que uma igreja, como organismo, como organização, precisa ter, nós temos sobrando. Temos faculdades teológicas, uma batendo na outra. Se fabrica teólogo e pregador dentro desse sistema que eu estou falando, todo dia. Mas a pergunta que se faz e não se cala é: onde está Marcos 16, 14 a 20? Por que tanta igreja bonita, tanto mega templos, tanta gente falando bonito, tanta gente com anel, com os dedos cheios de anéis, formado em tanta coisa teologicamente, que eu não sou contra, que se eu pudesse também seria, né? Mas por que se foi tanto a um extremo que desprezaram o centro do pentecostalismo? Então, a gente está vivendo uma época que a igreja, ela vive maquiada de um Pentecoste e de um avivamento que ela não vive e nem tem. Glória ao nome de Jesus. E eu estava recebendo de Deus essa palavra para falar para nós esta noite que nós temos ou estamos dentro de uma condição que necessitamos de um grande despertamento de Deus. Um grande despertamento de Deus. Para os irmãos terem ideia, entre nós assembleanos, eu não quero falar de outras denominações, entre nós assembleanos, parece que o culto que cai mais poder agendadamente, parece que é só os de festa, os de congresso. Também é os cultos que mais enche de crente nas igrejas. Porque parece que é mais interessante. Eu digo que vai ter um pregador de fora, vai ter um cantor de fora, então vai cair fogo. Se faz logo uma estatística com base nessas previsões. Passa congresso, passa as festas, as igrejas voltam ao normal novamente. Aquela rotina de pouca gente. Alguém vai quando quer, alguém não gosta daqui, vai não sei para onde.
sai de uma denominação, vai para outra, e os principais cultos são menos frequentados, que é o culto de ensino da palavra de Deus, que eu considero como esse culto de hoje, culto de doutrina. Aí estão melhorando, botando outros nomes, fazendo campanha, mais campanha, nomenclaturando para ver se atrai o povo. Precisa disso não. A igreja quer ver um homem cheio, espiritual, com comunhão com Deus, e que suba aqui sem mentira, com verdade. Fale isso. E a verdade que a igreja conhece, que tem gravidade, vai atraindo. João Batista não precisou fazer movimento não, irmão. Arrastou de Jerusalém para o deserto, uma multidão. E lá não tinha barraquinha, sombrinha, guarda-chuva. Lá era no sol, meu irmão. E a mensagem era peia, raça de víbora. Quem vos ensinou fugir da ira futura? Aí eu pergunto, por que nós pastores estamos fazendo diferente? É porque queremos mostrar o céu ao povo do nosso modo, e não do modo como está planejado aqui. Céu é céu, inferno é inferno, pecado é pecado, graça é graça, Deus é Deus e diabo é diabo. Não existe outros adjetivos para isso. Glória a Deus. Aleluia. Interessante que Jesus veio sabendo do que ia fazer, e não titubeou na sua missão. Falou o evangelho claramente e mostrando com rigor e severidade as coisas de Deus. De maneira que Jesus exortou mais, repreendeu mais, doutrinou mais. De maneira que a última noite que ele esteve com os discípulos foi uma noite inteira de instrução. Volto a repetir, como citei outras vezes, em outros contextos de mensagem. São João capítulo 3 ao capítulo 17. 5 capítulos, que é o único evangelho que narra a última noite de instrução que Jesus deu aos seus discípulos. Durante 3 anos e meses que ele manifestou-se ao mundo, depois de batizado por João no Rio Jordão, o evangelho que Jesus pregou foi um evangelho de espada. E ele disse, eu não vim trazer paz, no contexto do ensino, da verdade a ser revelada. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, quem crê no que eu falo, aonde chegar, vai dividir a opinião. Dentro de casa, no trabalho. E, em outras palavras, Jesus disse, eu não vim trazer um reino de popularidade. Não. Um reino rigoroso, pelo fato de ser severo nas recomendações, nas exortações, mas não um reino opressor, mas um reino da manifestação de graça, que dá ao culpado a oportunidade de salvação, mas dizendo a ele como é o caminho, Jesus veio sabendo de tudo isso, mas não melhorou, não procurou agradar seus ouvintes. Uma vez um mestre disse assim, um doutor da lei disse, Rabi, sabemos que tu não considera a aparência de ninguém, mas fala segundo o coração. Quer dizer, os ouvintes de Jesus sabiam que Jesus não alisava. Mas Jesus nunca deixou de demonstrar o outro lado do reino sobre as benesses que acompanha aqueles que obedecem e querem fazer ou andar de acordo às regras e às normas do reino de Deus. E ninguém muita gente não descobre porque não viu, não contemplou, e ele disse lá a Nicodemo no capítulo 3 de João, que é preciso nascer de novo para ver e entrar. Se não nascer, não vê e nem entra.
Pode estar dentro de uma igreja, passar 10, 20, 30 anos e fora, sem ver e sem entrar no reino. Porque o mistério está na regeneração. Se não nascer de novo, não funciona nada do céu sobre a vida de ninguém. Então, se Jesus veio sabendo do que ia fazer, não atenuou o rigor, a severidade do reino, o compromisso que a pessoa que o quer seguir deve ter, Jesus não diminuiu a responsabilidade para ninguém. Como é que eu, pastor, constituído por Deus, à frente de um rebanho, com o poder de formar opinião, educando pela palavra de Deus, ensinando o povo, eu vou agora criar um caminho para entrar no céu que não existe, para encher a minha igreja, para ter mais dízimo, para ter mais oferta? E tem um bocado de igrejas assim, pastores assim, massageando o ego de muita gente e eles caminhando cegos sem contemplar o caminho do céu. Mas está na frente um pastor que está passando aquela imagem suave de um caminho sem espinho, de uma cruz em miniatura, de uma renúncia que não é muito dolorosa. Irmãos, isso custará caro para muita gente que faz parte da liderança das igrejas. Eu me lembro de uma vez que um certo pastor, ele disse: se o céu fosse meu, eu poderia até ajeitar você. Poderia passar assim uma ideia de um evangelho docinho de coco, de uma cocadinha de açúcar. Ajeitar você, para você não sair daqui, você ficar aqui com sua família e tal, né? Mas ele disse: o céu não é meu. Então, já que o céu não é meu, eu tenho que fazer como o dono do céu manda. E está escrito. Não é? Existem dogmas, mandamentos de homens, caprichos de lideranças humanas, existe. Mas o que é sagrado, ninguém pode anular. Procure saber e conhecer Deus na pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, com a comunhão profunda, o que é que realmente Ele quer de mim e de você, que você vai saber. Mas muitos nem orar querem, nem jejuar querem, nem ler a Bíblia querem. Como é que vai descobrir o que Deus quer e o que Deus gosta? Então vai andar do seu jeito, do seu modo, e se encontrar alguém mercenário que esteja ensinando o caminho do céu, meu largo, aí vai dizer: a igreja é essa, o homem é esse é que é evangelho. Mas Jesus é muito bom. Em Mateus 16, 24, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz a cada dia e siga-me. Precisamos de um despertamento. Por que precisamos de um despertamento? Estamos cantando muito, estamos pregando muito, estamos ensinando muito. Nós temos a fama de pessoas corretas, verdadeiras nessa sociedade. Nós temos a fama de que somos os únicos que vamos entrar no céu. Mas por que o nosso discurso não persuade ninguém? Não convence ninguém? Não toca a consciência de ninguém? Não faz com que as pessoas se sintam culpadas e pecadores? Mas cada vez que se prega, as pessoas se sentem ao contrário, mais religiosas. Cada vez que se ensina, as pessoas da sociedade se sentem pessoas mais redimidas, crentes, que creem em Deus, mas não têm compromisso. Sabe por que não são despertados a terem compromisso? Porque não estamos pregando o evangelho da igreja primitiva, que não omitia o inferno, nem deixava de falar sobre o pecado de forma dura,
colocando as pessoas com a consciência diante da verdade divina, para elas irem para casa depois de ouvirem uma mensagem, ou depois de uma evangelização curta, que alguém disse alguma coisa sobre Jesus, ela aí com aquela interrogação: e eu? Como é que vai ficar a minha situação? O evangelho que a gente está pregando, irmãos, ele perdeu a autoridade. A Bíblia não. Mas os discursos frios e gelados que as denominações abraçaram perderam poder. Por que perderam poder? Porque erraram um crente aparecer com autoridade para enfrentar um demônio. É raro aparecer um crente para orar por alguém e Jesus curar. Até os batismos com o Espírito Santo desapareceram dos cultos e só aparecem nos congressos. Os crentes perderam a motivação de chorar e só choram uma vez no ano se for para um congresso. Na igreja, quando vem, não querem mais orar. A maioria fica sentado. Se for doença, está certo. Mas se não for, onde é que está o prazer de orar? E é obrigado a orar? Não, eu estou falando do culto, da liturgia. Em casa não se abre a Bíblia para ler, nem se dobra o joelho no quarto para buscar. Não se sabe mais esse tipo de coisa. Então vamos ser religiosos mesmo, vamos assumir. Então a gente tem que se aglomerar nos cultos como religiosos, simplesmente para cantar formalmente, pregar formalmente e não ter nenhuma manifestação divina. Entra de um jeito e sai pior do que como chegou. Pior do que a vida no paganismo. Por quê, irmãos? Porque o que está prevalecendo no nosso meio é a vaidade. O que está prevalecendo em nosso meio é o mundanismo. Não nos interessa mais ter uma vida pura, santa, consagrada, que agrade a Deus. Alimentamos o nosso ego e o coração materialista em ser. E estamos amando uma vida vazia. Em casa, de janeiro a janeiro, é dormindo e se acordando. Raramente alguém diz: eu tive uma revelação. Eu tive um sonho hoje assim. Em nosso meio, raramente alguém diz: eu tive uma visão. Eu tive uma revelação. E a gente se acostumou com esse negócio, por isso que a coisa está do jeito que está. Mas um pastor disse certa feita: os sinais, disse Jesus, eles seguirão. Não vai parar. Ele pode diminuir a intensidade, mas não para. Sabe por que não para? Porque o reino de Deus está na terra. Ele só vai ser tirado quando a igreja sair. E Jesus disse certa feita: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio. Possa ser que a igreja se reúna em mais de milhares e apenas esteja 3 como igreja. Jesus está no meio do silêncio, em número de 3. Pode ele não estar no meio da multidão, mas pode estar no meio de 3 que está no meio da multidão. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o despertamento está chegando. Creia nisso. Glória a Deus. A manifestação divina do grande despertamento está chegando. Mas pastor, está todo mundo cru, desviado, isso quer dizer o quê? Não. Eu estou falando de um grande despertamento. E o despertamento, que eu quero dizer, eu estou querendo, vou usar uma figura desse despertamento como um grande incêndio.
do poder de Deus na terra. E não tem fogo, não? Tem. Tem algumas coisas fumegando. Tem fumaça. Mas fogo, como dizia meu pai, nos dias que a gente trabalhava no interior, na roça, ele dizia, fogo para queimar a coivara de canto a canto assim. Oh, glória a Deus. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Às vezes o diabo está no recinto e a gente não sabe. E era para saber? É dever saber. É dever discernir os espíritos. Em quem está mentindo, onde é que o bicho está. Porque quando a gente chega nos cantos, ele sabe que a gente chegou. Nós temos que saber que ele está também. Não é só ele ficar na vez na moita não. Sabendo, ei, chegou o besta do crente aí, ó. Que nem sabe que eu estou aqui. Não. É para nós chegar no canto já com aquele olhar de infravermelho. Tu tá aqui. Então vamos tratar logo desse negócio. É assim. Glória a Deus. O diabo anda escondido no meio do povo. Ninguém sabe onde ele está, aprontando, fazendo, usando até. E ninguém nem sabe. Todo mundo sem. Ele vai fazer o quê? Pintar e bordar. Mas não foi, tem alguém levando a rasteira. Eu digo, oxê, fulano foi. Não foi, aparece uma coisa ruim, difícil no meio do arraial. Oxê, foi. Glória a Deus. Tinha uma das igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, a quem foi dirigida uma das cartas, a quem Jesus revelou-se a João. O diabo tinha um trono lá e os crentes não sabiam. Foi obrigado ele dizer a João, escreve e diga lá, que Satanás tem um trono lá. Agora lá onde ele tem um trono, eu tenho uma semente, que é do meu lado. O diabo com um trono naquela igreja, nem o pastor sabia. O pastor. O diabo lá, sentado na cadeirona dele, mandando e desmandando. E o pastor lá não sabia. Aí Deus escreve lá, João, logo para ele, de testa, na lata dele. Que o diabo tem um trono lá. Glória a Deus. Jesus disse, aleluia, em meu nome expulsarão os demônios. Eu não estou como pastor ministrando essa palavra como se estivesse me julgando um homem com superpoderes. Não, eu sou igual a vocês. Se eu não orar, serei vazio. Se eu não me preparar como vocês, serei ineficiente. Se eu não me preparar e não me consagrar como vocês, não terei condições. Está pensando que pelo fato de ser pastor, de estar com essa função, a gente tem mais privilégio diante de Deus do que vocês? A condição é a mesma, não ore não. Se não orar e não vigiar, mente. Se o pastor orar e não vigiar, rouba. Se o pastor não orar e vigiar, adultera. Se o pastor não orar e vigiar, mata. Os elementos que fazem o corpo pecaminoso da natureza pecaminosa, que está dentro de todo crente, também está dentro do pastor. Agora a diferença é que nós, como igreja, temos que crucificar e amortecer. Mas se o pastor não vigiar e o novo convertido não vigiar, os dois caem do mesmo jeito. Jesus disse, em meu nome expulsarão. Atos 16, bem rapidinho, irmãos. Atos 16, oh glória a Deus. Atos 16, aleluia. Versículo 16 e 18, a 18. 16, 17, 18. Atos 16, 17, 18. Como é que está escrito? Pode, arrocha aí.
Olha. Elogiando, 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 elogiando. Aí muitos dias Paulo olhou assim e disse: sai. Que ela adivinhava, fazia a adivinhação e dizia as coisas ocultas, o que era. Alguém sabe como é que funciona esse negócio? Dentro daqueles que têm essa manifestação diabólica de fazer mágica. Mais ou menos como Simão Mágico, lá em Samaria, quando Filipe chegou. No capítulo 8 de Atos. Então, Paulo olhou assim e disse: sai. Isso é autoridade. Porque quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, irmãos, trouxe o grande avivamento sobre a terra que estava precisando. De maneira que Jesus disse assim: eu vou, mas eu rogarei ao Pai que ele vos envie outro consolador, outro diferente, não, outro igual a mim. E vocês receberão ele, serão revestidos do poder dele. Agora fique em Jerusalém, o Espírito Santo desceu. Quando desceu, a igreja não fez outra coisa senão pregar o evangelho e manifestar o poder sobre o mal. Mas a igreja só queria ficar em Jerusalém. Aí que Jesus tinha dito: ser-me-eis em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. A igreja ficou em Jerusalém. Aí Jesus mandou uma perseguição, botando para torar mesmo. Aí espirrou os crentes de Jerusalém por tudo que era canto, na Judéia, Samaria. Aí era, mas os crentes saíram de Jerusalém, não era correndo não, correndo assim, correndo da espada para não morrer e se esconder não. Não, vamos sair daqui e vamos pregar enquanto nós não morremos. Saíram de Jerusalém, aí quando passava, pregava o evangelho, expulsava demônio e curava. E não era prerrogativa e privilégio dos diáconos e dos apóstolos, não. A igreja onde passava, pregando o evangelho, tinha poder. Porque a manifestação do poder de Deus não é privilégio só para quem é pastor, para quem é do ministério. Não, senhor. O crente novo convertido é chegando, vai compreendendo, o Espírito Santo vai levando ele, e ele vai entrando no rio, e o Espírito Santo vai lhe dando entendimento, ele vai tomando prazer, ele vai entendendo, vai se enchendo de poder, e vai tendo os dons, e vai fazendo a obra como qualquer um do ministério, se der lugar também. Glória a Deus. Porque a ideia que o povo tem, que o ministério da igreja no geral, não estou falando do Rangel, no geral, no Brasil, no mundo, a ideia que se tem é que nós homens somos pessoas super poderosas, dotadas de dons, poder e tal, que olha para a gente, vê a autoridade, imagina que junto com a autoridade, né, nós não somos super poderosos, mas temos a obrigação de buscar o poder e os dons também. Porque nós, como liderança, sendo usado nisso, motiva a igreja a buscar também. Porque tem pastor que não gosta do poder. Certa feita eu vi um que era batendo na campainha. Amém, amém. Vamos ouvir. Não sei quem cantar. Isso é conversa, irmão. Se o poder cair, deixa cair. Se já faz dia que não cai, e quando cai, deixa correr, deixa queimar como fogo, deixa molhar como água. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E a igreja saiu pregando o evangelho e expulsando o demônio, curando enfermidades. Aleluia. E Paulo aqui é uma prova viva e um exemplo disso que Jesus falou: os sinais seguirão aos que crerem. Tem um mistério aqui, no final eu vou concluir. Já chegou o horário. E disse mais Jesus: em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Vamos para Atos 19, que aconteceu uma coisa bonita que é raro acontecer hoje. Vamos ver, Atos 19, versículos de 1 ao de número 7.
Aleluia. Eu vou dizer um negócio aqui, não sei como é que será recepcionada esta palavra. Vou falar que o Espírito Santo está me inspirando a falar. Eu estou recebendo graça para falar isso. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias piores do que essa situação desses irmãos 12 lá em Éfeso. Porque eles aqui não conheciam, porque não lhe foram ainda acessíveis o conhecimento doutrinário sobre o Espírito Santo. Eles estavam ignorantes acerca disso, porque ainda não tinham tido acesso à doutrina. E o apóstolo Paulo, quando perguntou a eles, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que o povo cresce no que havia depois de vir em Cristo Jesus. E os que ouviram foram antes, versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Então, Paulo perguntou no versículo 3, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja ou exista Espírito Santo. Em que vocês são batizados? No batismo de João. Paulo disse muito bem, que o batismo de João é o batismo do arrependimento, dizendo ao povo, João Batista, que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, os que ouviram Paulo ali. Então, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Não conheciam a doutrina da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, Paulo não se preocupou no momento, com a teoria sobre a doutrina, em definir quem era o Espírito Santo, no Antigo Testamento, agora no Novo, depois de Jesus, ele veio, desceu em Jerusalém, aquele negócio todo, essa conversa ficou para depois. Paulo disse, vocês são batizados em quê? Batismo de João. Oxê, são batizados no Espírito Santo? A gente não sabe nem que haja, então tá bom. Então João batizou, para arrependimento, então chega cá, batizou em nome de Jesus, aí disse, agora já que estão batizados, estendeu a mão e disse, assim, naturalmente. Acredita nisso. Recebam o batismo agora. Aleluia. Glória a Deus. Impondo-lhe as mãos. O texto diz impondo-lhes. Não diz que Paulo disse alguma coisa. Certamente, pode ter dito, mas o texto não diz. Mas quando terminou de batizar, levantou as mãos, irmãos. Impôs as mãos sobre ele. E eles falaram língua. Eram quanto? 12. Tem pregador hoje que é uma apelação, é uma agonia, e lá vai. Porque onde eu passei, Jesus batizou uma centena. E não é assim não, menino. Quem batizou foi Jesus, não foi tu não. E aquilo vai ser diferente, e lá vai, chega se gloriando, e aquieta, arreda, e aperta, e gente chora, grita, e não acontece nada. As coisas de Deus não é assim. Quando Deus usa o pregador, que chama alguém, e alguém vem, Jesus faz. Mas vou chamar na tentativa de Deus fazer, isso não existe. O certo é dizer, venha que Deus vai fazer. E tem homem de Deus que ele tem tanta intimidade, que ele diz assim, hoje será tantos. E é tanto, não passa aquilo. Sei como é aquilo. E eu sei,
porque é a intimidade dele. Jesus vai batizar aqui tantos hoje. Que coisa linda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque hoje a igreja está numa condição pior do que a de Éfeso. Lá, eles não tinham sido ensinados ainda. Eram tão novos convertidos que não chegou ainda, não tinha chegado alguém ainda para ensinar detalhadamente sobre o Espírito Santo, ensinando teologicamente, doutrinariamente, assim, como a gente faz nas escolas bíblicas dominical toda semana aqui, um assunto tratado a miúdo em 3 meses, um tema geral, e cada semana um assunto. Eles não tinham tido ainda um culto de doutrina específico sobre o Espírito Santo. E hoje sabemos quem é o Espírito Santo. Nós sabemos que há o batismo com o Espírito Santo. Sabemos que há manifestação, aleluia, para falarmos em língua, se não queremos. Sabemos que há os dons e não buscamos. Sabemos quem é o Espírito Santo e não vamos até Ele. Por quê? Porque o pecado é melhor, a vaidade é melhor, o mundanismo é melhor, o nosso jeito de ver o reino é melhor. Então Ele não vem, Ele não faz, Ele não vai encher e permaneceremos com as nossas vaidades. Ficaremos esqueléticos com os nossos pecados. Porque não queremos. Quem quer não diz que quer. Quem quer vai e parte para cima. E diz eu quero e só saio quando receber. Aleluia. Aleluia. Deus vai diminuir os mentirosos dos púlpitos desse Brasil. Deus vai subtrair os hereges dos púlpitos desse Brasil. Nem que ele mate um bocado. Mas a igreja não aguenta mais. Homens com o coração cheio. Aleluia. Cheio de coisa má. Cheio de vaidade. De amor ao dinheiro. A fama, ao poder, e a igreja está sofrendo com a necessidade de homens cheios, homens sinceros, homens que se apresentem ardendo em chama e dizendo eu amo Deus, amo Jesus, amo o Espírito Santo. Ama a palavra, e a igreja sente isso como verdade, ser tocada, despertada, motivada e correr em busca atrás. Mas Deus vai levantar João Batista no Brasil. E quando Deus levantar João Batista no Brasil, vai ser para purificar a mente da igreja com a palavra verdadeira, que vai desintoxicar. Tem muita mentira prevalecendo. É por isso que a igreja não tem iniciativa. Porque a liderança, na maioria, não tem. A gente só sabe que é avivamento nas biografias, né? Vai na internet, história da igreja, grandes avivamentos. Tem uns nomes em inglês, não sei falar. Mas deixa eu me lembrar de uns que eu já vi soletrar. Charles Finney. Olha, não bonito. Falei assim porque eu ouvi alguém falar. Ed Rhodes. Aí alguém cita a frase, cita o fato, conta o testemunho. Deus quer fazer comigo e você o mesmo. Dentro da nossa casa. Deus quer fazer com a gente até dentro de casa. Deus quer fazer com que você fale língua dentro de casa, profetize dentro de casa, que Ele quer o eterno, Ele quer tabernacular conosco dentro de casa.
Só se sabe o que é avivamento pelas autobiografias desses homens. Nós precisamos viver na prática. Alguém morrer e Jesus dizer a você: vá lá e ressuscite no meu nome. E você vai e diz assim: levanta-te. Eita glória. Aleluia. E alguém está possuído e alguém segura e não segura, e é um tumulto. Aí Jesus disse: entra ali no meio, estenda a mão. Você não diz nada, estenda a mão assim. É a pessoa. Aleluia. Aleluia, Jesus está aqui, irmãos. Há uma cobrança de Deus comigo esta noite. Ele está me cobrando também mais do que a vocês. Deus está cobrando a mim mais do que a vocês. Aleluia. Está me usando como canal, mas está cobrando a mim mais do que a vocês. Aleluia. Eu não me importa com o que alguém diga de mim, do meu jeito, da minha forma, do meu ministério. Eu não estou nem aí. Eu vou cumprir como Jesus me mandou eu cumprir, porque eu amo Jesus. Eu amo a sua palavra. Eu amo o seu reino. Eu amo a sua igreja. E Ele tem me dado entendimento como defender a sua causa e ensinar a sua noiva. E quem souber fazer o mesmo, que faça. Paulo não disse em 1 Coríntios 3, eu como sábio arquiteto, eu pus como fundamento principal a pedra que é Cristo. Eu estou fazendo mesmo. Quem quiser fazer e ser abençoado, faça da mesma maneira. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu ler mais um texto, igreja. O Espírito Santo está tocando nós aqui. A gente não pode sair dessa noite, desse culto, do jeito que a gente chegou, não. Aleluia! Aleluia, 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 Espírito Santo. Oh, que mancho de behai. Ai, que mancho remas. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo quer nos despertar, irmãos. O Espírito Santo quer trazer sobre nós um tempo grande de avivamento e poder. Vamos desapegar daquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Aleluia. 28 de Atos. Por favor, só esse texto, igreja. Jesus disse: pegarão nas serpentes. Aleluia. Leia 28 de Atos 1 a 6. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente estes homens é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Olha, Jesus disse que as serpentes, olha, pegarão nas serpentes.
E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Naquela região do Mediterrâneo ali, é o que mais tem, essas víboras, serpente venenosa. E quando Paulo fez esse fogo para se aquecer, não é isso assim que está escrito? De repente, no meio dos garranchos de pau, uma víbora, serpente venenosa pegou na mão dele. Quando pegou, que o povo dali viu, disse: esse caba é homicida, isso é uma maldição. Porque do meio do negócio desse, do repente, no meio do fogo, salta uma cobra para morder. Esse caba é maldito, ele é bem um homicida. Isso era superstição. Só que quando a bicha ficou lá, no dedo dele, que ele deu uma sacudida, aí disse: vamos esperar se ele vai morrer. Não morreu. Aí mudaram o pensamento. Não, ele não é homicida não. E não morreu, é um Deus. Aí Paulo chegou e toma o evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje qualquer dor de cabeça faz a gente logo desmaiar pensando que vai morrer. Qualquer pantinho na nossa saúde, a gente sente logo que a cova está aberta de lado. Acredite, irmãos, não é desmerecendo o juízo de Deus que está sendo aplicado no mundo. Mas quem deve tremer diante desse juízo é o mundo, a igreja não. Porque a igreja, para ela, tanto faz viver como morrer, morrer como viver. Porque temos o céu como herança. Tem que ter medo, tremer nas bases, quem não sabe o destino depois da morte. Mas para nós que já temos o céu como herança, não é causa de espanto, porque o Deus do Salmo 91, Ele nos guarda diante de uma praga. É muito crente confiando no plano de saúde, tratando de uma doença pelo plano de saúde, ainda não disse nada a Jesus. Porque se parasse para conversar com Jesus, não precisaria do plano, não precisaria do dinheiro, se falasse com Jesus. Eita Deus, o Espírito Santo me faz lembrar algo e eu vou contar. Cachoeira dos Índios, ano de 2007, primeiro campo em Alto Sertão. Eu vinha dentro do ônibus para João Pessoa. Fui acometido de uma dor de cabeça, que eu pensei que ia morrer. Nunca tive uma dor de cabeça daquela. Uma dor de cabeça que eu já estava sentindo latejar os vasos aqui na cabeça. Eu botei a mão e eu pensei que ia estourar tudo. Fechei os olhos e o mundo escurecendo. Aí eu me lembrei da unção. Acredita? Na hora entrou aquela calma. Aí peguei minhas mãos, sentei de novo na cabeça. E eu disse: Senhor Jesus, em teu nome, eu repreendo essa dor de cabeça agora. Quando eu disse agora, a dor. Tenha fé. Deus quer isso de nós. Tenha fé. Tenha fé, porque o poder está perto de você. Ele está dentro de você. Ele está em cima de você. Está embaixo de você. Ele está em volta de você. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Não corra do poder de Deus. Não corra da autoridade de Deus. Aleluia. O Senhor quer nos encher. Mas é preciso a gente se apresentar como aqueles vasos que aquela mulher botou naquele dia para encher de azeite. Seja um daqueles. Aleluia. Glória a Deus. Receba de Deus nesta noite força, graça, condições para buscar com coragem a sua presença, a sua unção, o seu poder e os seus dons. E aguarde que o Espírito Santo vai lhe servir como um garçom faz com a bandeja. Sheikon de Rema, sede andahai. Ikanamandayo, de Kamanchuri Bihai. Ikanamansuri andahai. Não tenha medo do poder de Deus. E Ele vai descer sobre você. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude.
Fiquemos com esta porção que o Eterno nos concedeu. A necessidade de um grande despertamento. E precisamos disso. Estamos orando aqui a cada 15 dias, de 7 às 9, e você é nosso convidado especial. Tivemos sábado, esse sábado não vai ter, será de sábado a 8. Nós vamos estar aqui orando dia 30, de 7 às 9. Quem sabe, né? Um dia a gente não passa a noite todinha aqui só com as mãozinhas. Eu disse na oração, nas outras duas, faça assim com as mãozinhas e diga assim: Senhor, bota aqui os dons, bota poder, bota unção, está aqui, Senhor. Se quebrante, chegue nos pés dele com humildade e você será um instrumento nas mãos do Eterno. Próximo sábado, dia 23, às 14 horas, estaremos retornando os trabalhos evangelísticos. Afirma o nosso presbítero irmão Jardison, coordenador de missões e evangelismo local. Iremos realizar um trabalho